Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem está me ouvindo a primeira vez, meu nome é Carlos Mota, faço parte aqui da equipe da CAF, né? Estou aqui mais uma vez para trazer o nosso devocional. Hoje está um pouco mais tarde, né, por conta das demandas que eu tive no dia de hoje, mas estamos aqui tentando não falhar no nosso devocional. E antes de mais nada, fico feliz em saber e estar tendo o feedback de vocês, né? Do que vocês estão achando do devocional e tudo. E encorajo vocês a perseverarem, a continuar. Eu sei que às vezes a gente não tem tempo, às vezes desanima, mas é importante a gente estar continuando, né? E a fé cristã é isso. O apóstolo Paulo trata a nossa fé de uma forma até mesmo militar, né? Que é essa questão da perseverança, de estar ali lutando, né? Para se manter firme. Então é isso. No nosso devocional de hoje, a gente vai continuar, como a gente já concordou, né? Em usar o livro, né? Do John Stott, a Bíblia toda, o ano todo, que tem sido a nossa leitura base, que eu sempre peço para vocês estarem lendo durante o dia, e eu venho com uma reflexão. Então, hoje a gente vai refletir na página 155, que é da versão antiga. Eu sempre lembro porque tem uma versão mais nova e eles readequaram a ordem do devocional. E nessa versão está na página 155, ok? E o texto base que a gente vai usar vão ser três, né? Que é Lucas capítulo 2, 25 a 32, que é o cântico de Simeão em si, que é o tema, né, que a gente vai usar hoje. Gênesis 37, que traz um pouco da base do que eu quero tratar hoje, sobre a história de Jacó e José. E principalmente Gênesis 46, versículo 30, que vai ser o nosso grande fechamento desta reflexão que eu vou trazer aqui pra gente, ok? Então faça essas anotações dos textos que você deve ler. Se não for ler agora, durante, leia depois, com calma, para você poder compreender o que o Espírito Santo me conduziu para a gente refletir aqui, ok? Então, no verso 29 aqui de Lucas, a gente encontra uma frase muito forte, né, do cântico de Simeão. Para quem não sabe, Simeão, como está escrito aqui, né, em Lucas, era um homem piedoso, né? E ele estava indo ao templo e ele foi e deu de cara com o menino Jesus, né? Jesus estava sendo levado ao templo porque era costume da época, né? Era lei que ao oitavo dia o primogênito deveria ser circuncidado, né? E assim Maria e José o fez, levaram ele lá e Simeão viu o menino Jesus e pegou ele no colo, né? E aí ele entoou esse cântico, né? E durante esse cântico que a gente leu aqui, que a gente lê, tem essa frase que ela é muito forte, né? Que diz assim: podes levar em paz o teu servo, né? Como é forte e profunda essa frase nesse louvor de Simeão. Porque pense aqui comigo. Você já parou para pensar se algum acontecimento que você teve na sua vida seria capaz de fazer você expressar uma frase como essa? Novamente, podes levar em paz o teu servo. Pense aqui comigo. Sei lá, o nascimento do seu filho, o casamento dos seus sonhos. Coloquei até um exemplo aqui bobo, né? Ganhar na Mega Sena. Ou seja, diante de coisas que expressassem uma alegria, você soltaria uma frase como essa? Pode levar agora em paz o teu servo, porque eu tive uma experiência tão transcendental,
seja como ter um filho, ou um casamento dos sonhos, sei lá, que agora eu já posso ir em paz, eu posso morrer em paz, né? De forma alguma, né? Seria o contrário. Tudo que a gente experimenta na vida geralmente nos faz pensar o quê? Não, eu quero poder vivenciar isso mais e mais, eu quero mais tempo para poder, né, saborear esse momento. Eu não quero que aquilo acabe, eu quero poder continuar vivendo esse sentimento, né? Então, eu trouxe essa reflexão porque essa frase me deixou impactado, né? É, e inclusive me fez lembrar aqui agora, isso eu não coloquei nas minhas anotações, até um evento recente que aconteceu com um grande escritor que eu gosto, que morreu recentemente, no ano passado, Timothy Keller, né? Mais conhecido como Tim Keller, em que ele tinha câncer, já estava em estado terminal, né? E uma das frases que, não sei se foi a filha dele que postou no Twitter, que me deixou assim, meu Deus, que eu tenha essa mesma fala no meu coração um dia, que ele diz assim, é, deixe-me ir, né? Porque o pessoal estava triste, né? Porque já estava vendo que ele ia morrer, mas ele fala, deixe-me ir, por favor, eu quero encontrar o meu mestre. Ou seja, ele estava diante de uma situação de morte, né? Que muitos de nós ainda temem. Ele está falando, não, gente, pelo amor de Deus, eu quero encontrar o meu Criador, deixa eu ir. Então, eu lembrei disso aqui agora, né? E foi mais ou menos esse sentimento, não que Simeão estava nessa mesma condição, né? Que o Tim Keller, mas a frase em si é essa que eu quero tratar com vocês hoje. Então, para a gente poder ir para o centro aqui que eu quero tratar com vocês. Vocês já devem ter lido, né, a história de Jacó, aquele que é bem conhecido, aquele que lutou com Deus e é um dos personagens mais importantes da fé judaica e até mesmo da fé cristã. Ou seja, é um homem que a sua história faz parte da base da fé judaica e da fé cristã. E se você, né, como eu coloquei aqui, lê a história de Jacó, tudo o que ele fez e tal, no capítulo 37, que eu até coloquei aqui pra gente, lá conta um dos fatos mais trágicos, creio eu, na vida dele. Se você ler lá, você vai ver que ele teve, né, na história conta que ele teve vários filhos, e ele passou por esse momento mais triste, creio eu, que na vida dele, né? E pode ser que seja, né? Eu já vi relatos de pessoas que passaram por experiência, né, semelhante, e que eles falam que é uma das piores experiências do mundo, que é qual? Perder um filho. Alguns dizem que isso se trata até mesmo pelo fato de ser algo antinatural, né? Que geralmente é o que? O filho perde o pai, e não o contrário, né? O contrário é até algo antinatural. A morte em si já é algo antinatural, né? Porque nós não fomos feitos para a morte. Mas o fato de que primeiro vem o pai e depois vem o filho, a naturalidade está nisso, né? Ou seja, o filho chora a morte do pai, e não o pai, né? Até mesmo porque o filho é novo e tal, enfim. Então, Jacó passou por essa experiência. Você sabe o desfecho dessa história, né? Mas, querendo ou não, ele passou pela experiência em si. Ele ficou muito mal quando os filhos dele, né, chegaram diante dele e falou que, mentira, né, que o filho tinha sido atacado por um animal, né, um animal, e mataram o filho. Então, imagine, a Bíblia diz que era o filho mais amado de Jacó, né? Aí os irmãos chegam, né? Eles armaram aquilo que eles fizeram e comunicam ao pai. O filho que você mais ama, não que eles tenham dito assim, né? Mas é como ele recebeu, o filho que você ama morreu, né? E está com a túnica dele, colorida, linda, cheia de sangue. E ali a Bíblia relata, né? Como
destroçou o coração de Jacó, esse episódio em si. E, por exemplo, né? Recentemente eu tive uma experiência de ver o primeiro filho da minha irmã, né? Nasceu recentemente, ele nasceu prematuro, né? Ele estava com um probleminha no coração e tal. E aí ele ficou quase um mês internado, lutando contra a vida, né? Isso a minha irmã. E só o fato de ser meu sobrinho e ter uma ligação, né? Querendo ou não, de forma direta, e só de pensar a possibilidade de que a gente poderia perder ele, me abalou tanto a ponto de que eu fiquei tão ansioso de necessitar de medicação. Por quê? Porque é algo surreal, né? Algo antinatural, como eu disse aqui. Então eu fiquei muito mal. E aí eu digo, imagine, né? Isso porque graças a Deus ele está bem, já está em casa e tal. Mas imagine isso para um pai. Eu não tenho noção do que é isso, né? Para um pai, para uma mãe, receber a notícia que seu filho morreu. Imagine como deve ser terrível, né? Não sei se vocês que estão me ouvindo já passou por algo do tipo. Espero que não. E Deus queira que isso nunca aconteça, né? Na vida de ninguém que está aqui ouvindo, né? Enfim. Mas esse é Jacó, né? Jacó perdeu seu filho, como eu disse, o seu filho mais amado, ou seja, trazendo mais dor ainda, né? Porque assim, quanto mais você ama alguém ou algo, mais dói quando você perde aquilo, né? Ou seja, por exemplo, sei lá, se você conhece uma pessoa hoje, apenas conheceu e amanhã ela morre, é claro, a morte de alguém, seja quem for, ela é dolorosa, né? Porque você pensa, poxa, fulano morreu. Mas agora, quando se torna o seu amigo que morreu, né, um amigo que você conviveu durante anos, a dor vai ser bem mais intensa, né? Se é um irmão, uma mãe ou um pai, então, conforme vai aumentando essa proximidade, essa afetividade, maior vai ser a dor, né? Então a gente está aqui, eu estou falando isso para a gente estar compreendendo o tamanho que deve ter sido a dor de Jacó. Porque assim, eu usei os exemplos, né? O exemplo de alguém que não é tão próximo, alguém mais próximo, alguém extremamente próximo, e no caso de José, o filho que ele mais amava. Ou seja, para a gente ter uma compreensão, mesmo que de forma distante, né? A gente está supondo e tentando imaginar a dor que ele teve ali ao receber essa notícia de que o filho dele morreu, né? Agora imagine a tristeza de perder um filho. Deus me livre. A depressão, né? E no caso de Jacó, porque era o filho que ele mais amava e era que estava mais próximo, até mesmo a incompletude, né? Porque assim, querendo ou não, nesse sentido, né? Não sei se espiritual ou não, isso eu não posso afirmar, mas um filho, creio eu, que existe essa conexão tão forte que a partir do momento quando se rompe esse relacionamento por conta da morte, é como se tirasse um pedaço, né, de você. Você está incompleto, né? Por isso que eu digo a incompletude de Jacó diante dessa situação. Então, por que eu trouxe todo esse contexto e toda essa história de Jacó, que eu creio que você está aí refletindo e pensando o quão doloroso foi para ele? Para a gente vir agora para a nossa realidade. O homem, ele nasce com esse sentimento de falta, né? Pois, como está lá em Romanos, né, capítulo 3, 23, nós fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, até mesmo como o pastor Anderson gosta de usar, ele sempre fala, né? Você só pode ser destituído de algo que você já teve, né? Ou seja, o homem nasce sem algo que um dia ele já teve. Ou seja, então, eu estou tentando aqui fazer meio que um comparativo, né? Usando a história de Jacó com a história do homem. O homem, eu digo nós, né?
caídos em nossos delitos e pecados. Então a gente nasce com esse sentimento de falta. Por quê? Porque nós fomos destituídos da glória de Deus em Adão. Quando Adão pecou, todos que vieram após dele, né, e ele, já nascem com isso, né? Já nascem com essa falta, algo lhe falta. E eu até coloquei aqui, você deve já ter visto essa frase de Dostoiévski, que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, por isso que eu usei esse exemplo aqui, né, de Jacó, né? Porque uma vez que era o seu filho amado, alguém que ele amava tanto, né? E até mesmo como eu usei nesses exemplos aqui, de que quanto mais próximo e maior o seu relacionamento com alguém, maior vai ser o vazio quando esse alguém te deixar, né? Porque pense comigo, é como se os relacionamentos fossem um meio que vai nos preenchendo, para a gente poder compreender. Ou seja, uma pessoa que você conheceu ontem, né? Ela, de certa forma, ela não tem tanto espaço dentro de você como o seu pai, sua mãe, seu amigo. Porque eles já fazem tão parte de você que é como se eles estivessem dentro de você, né? Para a gente poder compreender aqui. Então, quanto maior esse nível de intimidade, maior é essa participação um no outro. Então, a partir do momento quando eu trago essa frase de Dostoiévski, que é o que existe um vazio do tamanho de Deus, justamente por isso. Porque no jardim, né, vamos dizer assim, que o Adão tinha essa completude, né? Deus estava com ele e nele, né? Se assim podemos dizer de forma mais poética. E a partir do momento que Deus está com ele ali, ele é tirado, ou seja, nesse mesmo exemplo que eu dei aqui, se eu perco alguém que eu amo muito, o vazio vai ser muito grande. E qual é o vazio e qual o tamanho do vazio de perder Deus? Como eu bem disse aqui, o vazio é do tamanho de Deus. Profundo, né? Então, eu trouxe isso justamente para a gente poder ter essa compreensão de que o homem sem Deus, sem Cristo, ele está com esse vazio. Conforme a gente olhou aqui, né, na história de Jacó, para a gente poder ter uma compreensão disso, e eu trago para o homem sem Deus. Porém, eis que está ali Jacó, que foi destituído de seu filho, né? Eu usei essa palavra justamente para a gente poder compreender essa questão da destituição que nós tivemos da glória de Deus. Durante anos ele ficou na sua mente, né? A Bíblia diz que ele ficou muitos dias chorando, ficou muito mal, não queria ser consolado, ele provavelmente ficou num estado depressivo, né? Então, durante anos ele tinha a concepção de que meu filho morreu, né? Ou seja, por mais que a gente saiba a história de José, ele não morreu, mas o sentimento que Jacó teve foi de que o filho morreu. Porém, depois de anos, como a gente vê na história, lhe é restituído seu filho. Imagina. Eu esqueci de pegar, não sei se tem um número exato, mas de anos, de quanto tempo ele ficou sem ver o filho, né? Ou seja, quanto tempo ele teve o seu filho morto. Estou colocando aspas aqui. Vamos dizer que sejam 10 anos. Imagine 10 anos sem poder ver quem você tanto ama, né? Se você é casado, sei lá, imagina você ficar... Eu fico, sei lá, algumas horas sem a minha esposa, né? Eu já fico, meu Deus, eu gosto de estar próximo dela. Eu amo estar próximo dela. É a coisa que eu tenho mais prazer. Não é à toa que eu brinco que, por mim, eu trabalharia em casa e queria passar todos os dias com ela. Não precisa, né, no sentido de que tá o tempo todo junto, né, nisso. Só o fato de tê-la próxima. Por quê? Porque eu tenho alegria nisso, né? Agora imagina, eu falo, né, quando eu ia para algumas viagens, por exemplo, para os eventos do pastor Anderson, que eu tinha, né, que ficar longe, para mim era deprimente.
Eu odiava esse fato de ter que ficar separado, né? Ou seja, isso que eu tô falando de alguns dias, sei lá, 2, 3 dias. Imagine você ficar 10 anos, né? Como no exemplo que eu coloquei aqui, distante de quem você tanto ama. E aqui é diferente, porque o distante que eu estou me referindo aqui não é uma distância no sentido de que, sei lá, fulano, meu filho viajou para outro lugar. Não estou falando nesse sentido. Não, eu estou falando de que são 10 anos, como eu coloquei aqui no exemplo, de que você teve uma perca. Ou seja, a pessoa que você tanto amava morreu, né? E a gente costuma até ver, né, sei lá, casos de casais já idosos, quando perdem os seus cônjuges, né? É, alguns casos, dias depois ou meses depois, o outro morre, porque não consegue. A dor é tão grande que ele morre por dentro, né? De tão estranho até pensar de o tamanho da espiritualidade na questão do casamento. Só foi um devaneio aqui em si. Porém, a gente está aqui diante de Jacó, revendo seu filho, revendo depois de anos aquilo que ele mais amava. Agora imagine a alegria, né? A Bíblia fala, se você for ver, que eles se abraçam, né, no reencontro, quando José já era governador do Egito, e ele chorava. Provavelmente ficou muito tempo ali abraçado com seu filho e apenas chorando, alegre de ter de volta a alegria, né? E enquanto eu escrevia tudo isso aqui que a gente está meditando, eu lembrei de um caso bem conhecido que você provavelmente já viu noticiado, é bem antigo, que é aquele caso daquela menina que é a Madeleine. Não sei a pronúncia, se é McCain ou McCain em si, mas aquela menina que tem um olhinho azul, acho que ela tinha 4 anos quando ela se perdeu, né? Não lembro se perdeu ou se sequestraram ela, acho que foi em Portugal, com 4 anos. Você sabe do que eu estou falando. Agora você imagine o que esses pais dessa menina, né, dessa Madeleine, fariam ou pagariam, o que eles fariam apenas para ver novamente o rosto de sua filha. Eles fariam qualquer coisa, eles se submeteriam a qualquer coisa para reter, né, reaver aquilo que eles perderam, né? Imagine. Então, Jacó, como eu usei aqui no exemplo, ele teve de volta essa alegria. Parafraseando, né, não que se aplique diretamente a isso, né? Quero deixar bem claro aqui, mas quando Davi diz, né, devolva-me a alegria da tua salvação, né? Como está lá em Salmo 51, e a gente sabe o porquê que ele falou isso. Mas é só parafraseando. Imagine Jacó, durante todos esses anos, carregando a dor, o luto, e clamando, né, nesse sentido. Devolve-me a alegria da tua salvação. Claro que José não representa a salvação em si, mas o ponto que eu quero trazer é a alegria de ter aquilo que foi perdido. Então, voltando aqui para Simeão, Simeão teve em suas mãos a salvação, né? Como a gente viu aqui no texto que a gente iniciou. Agora imagine, né, você ter em suas mãos o eterno Salvador. É meio até louco, né? Aquele que te deu a vida, você está segurando ele em suas mãos. E Simeão teve essa oportunidade única. Imagina você no lugar de Simeão poder segurar o Cristo, aquele que vai lhe trazer de volta aquilo que você perdeu no Éden, né? A eternidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque o homem, como eu disse aqui, o homem está em busca de algo que lhe dá essa alegria eterna, né? Por que a gente vê os bares cheios? Por que a gente vê as pessoas se drogando? Por que a gente vê as pessoas numa busca maluca por sexo
Por que que a gente vê todos esses tipos de coisas que a gente tem consciência de que é maléfica, né? A gente sabe que é ruim para o homem, mas mesmo assim ele insiste nisso. Por que que a gente vê os homens bêbados, jogados, né? Ou seja, por quê? Porque o homem está em busca de alegria, uma alegria eterna, né? E ele está perdido, totalmente perdido. E, e ele está procurando isso e procurando essas coisas. Ele está procurando até mesmo algo que ele possa confiar e ter segurança de que nunca vai perder, né? Ou seja, ele quer uma alegria eterna, ele quer algo que possa lhe trazer essa completude que ele perdeu e que isso seja eterno, né? Porque querendo ou não, a gente quer, se fosse possível, a gente quer viver de forma eterna, porém no mundo perfeito, né? Não no mundo que a gente vive hoje. Se você tem desejo de viver no mundo como ele é hoje, eu não sei se você compreendeu a mensagem do Evangelho ou se os seus olhos foram abertos, porque o mundo que a gente vive hoje não é o que o cristão deseja. Mas o homem sem Deus, sem Cristo, ele está nessa busca louca por uma alegria eterna, algo que possa trazer confiança e segurança, que ele nunca vai perder. Ou seja, ele pode encontrar alegria e prazer no sexo, mas isso vai ser eterno? Ele pode confiar que, por exemplo, se ele está com alguém hoje, que amanhã ele vai ter esse alguém de novo? Ele pode garantir que o mesmo prazer que ele teve hoje, ele vai ter amanhã, né? Se você já viu algumas histórias sobre pessoas que são dependentes de drogas, ou até mesmo crack, né? E tem até umas drogas novas aí, acho que é K9 o nome, enfim. O que eles relatam, que a primeira experiência com as drogas em si é a experiência mais, vamos dizer assim, a melhor experiência que eles têm, né? Quando eles fazem do uso de algum entorpecente. Porém, o que acontece? Depois que ele teve aquela primeira experiência, que foi transcendental, que ele pôde experimentar aquilo, o que ele quer fazer? Quer reviver. Por quê? Porque o homem quer algo eterno. Ele quer aquilo de novo. E sempre mais, e sempre mais. E o que acontece? Nunca é da mesma forma, né? Se você conversar com alguém que já foi dependente químico ou viciado em algum tipo de droga, né? Ele vai dizer, a primeira vez foi top. Aí foi atrás de mais, por quê? Porque ele queria ter aquela mesma experiência, mas nunca mais teve. Aí ele vai aumentando a dose, vai aumentando, vai vendendo tudo e fica perdido, né? Nesse ciclo de busca por aquele prazer eterno e nunca mais encontra, né? Ou seja, ele provou de algo, pensou, é isso que eu quero. Então ele vai atrás daquilo de forma louca, porém não consegue mais reviver aquilo. Ou seja, ele quer algo que lhe dê esse tipo de alegria e prazer eterno. E apenas alguém eterno e imutável pode oferecer algo assim. E quem é esse que pode oferecer algo assim, né? Seu nome é Jesus. E é isso que nós temos, que nos foi dado, né? E que os homens necessitam. Enquanto eles não conhecerem a Jesus, eles não terão aquilo que eles tanto buscam, né? Porque só Jesus pode dar alegria eterna, pois ele é eterno, né? Só Jesus pode dar esse tipo de segurança, né? Porque ele é imutável dentro dos seus atributos. Ou seja, uma vez que ele prometeu, aquele que vier a mim jamais terá sede, ou seja, se ele disse, está falando, ele não é como um homem, né? Que hoje dá a palavra e amanhã muda, principalmente nos dias de hoje, né? Onde não se existe mais palavra. Mas não, Jesus não é assim, ele é imutável, faz parte dos seus atributos, né? Ele não muda. Então, aquilo que o homem procura, só em Jesus ele pode encontrar. É como no mito da caverna de Platão. Não sei se você conhece esse mito, onde os homens, né, estão ali em uma caverna, de costas para a entrada dessa caverna, onde tem a luz, e a luz bate neles, né, nas costas deles, e reflete na parede. Ou seja, imagine que você está acorrentado ali, de costas para a entrada da caverna,
E o que você vê é apenas uma parede escura. E quando vem a luz reflete a sombra do que vem de trás, né? Lá na parede, e você acredita que aquilo é a realidade, né? Ou seja, só que você está acorrentado. E a única coisa que você vê é aquilo que está na sua frente. E se você depois você vai ler, se você nunca viu, né, a história do mito da caverna de Platão, você vai ver. E quem é Jesus nessa história, né? Porque o homem pensa que o que ele vê é a realidade. E eu estou falando aqui do homem sem Cristo. Agora, quando ele conhece a Jesus, Jesus é como se fosse, né, nesse exemplo que eu coloquei da caverna de Platão, aquele que quebra as correntes deste homem, né? Ou seja, ele está preso, quebrou as correntes e fala para ele: vinde e veja, né? Como lá em João 46. Virem de costas, né? Olhem para cá, olhem o que é a realidade, né? Ou seja, o que vocês estão pensando ser a realidade não é. Então Jesus quebra essas correntes, né? E traz o homem para a realidade, né? E mostra para ele: eis a vida eterna, né? E como está escrito, a vida eterna é essa, conhecer a Jesus, né? Eternamente. Então, esse é o convite de Cristo. Esse é o convite de Cristo. O problema é, Jesus é luz. E como a gente já estudou em alguns devocionais passados, onde essa luz chega, ela revela quem nós somos. E o que acontece quando Jesus chega, né? Eu digo de uma forma analógica, né? Uma analogia. Quando nos é anunciado o Evangelho e ele expõe quem nós somos, geralmente o que as pessoas fazem? Elas fogem disso. Por quê? Porque se sentiram expostas e pensam: não, eu não quero crer em algo assim, né? E o que muitos têm feito? Não, já que eu quero ter as pessoas próximas, eu vou mudar a estética do Evangelho para deixar ele mais aceitável, e tiram o centro do Evangelho, que é a luz de Jesus, né? Então, quando Jesus chega, ele mostra quem nós somos, mostra a nossa podridão, mostra os nossos pecados, mostra toda a nossa imundícia que nós somos por dentro e por fora, né? Como eu falei em um exemplo passado, que é aquilo: se no ano de 2023 fosse exposto tudo o que nós fizemos escondido, ou tudo o que nós pensamos, imagine qual seria a nossa reação. E você sabe, só você sabe sobre isso. Então, quando Jesus chega, ele, bum, esse é você, né? E por que é necessário isso para que o Evangelho seja eficaz? Porque só assim você vai clamar que você precisa de um Salvador, né? A gente fala que Jesus é nosso Salvador e a gente nunca para se atentar até mesmo para o significado da palavra Salvador. Pense comigo, a própria palavra, né, Salvador, ela conota o quê? A necessidade de ajuda em que você está numa situação de perigo iminente. Ou seja, você está numa situação de perigo, de morte, você não tem como, ou seja, se você precisa de um Salvador é porque você não consegue sair daquela situação, e você faz o quê? Clama por socorro. Ou seja, sei lá, você está se afogando. O que você faz? Você grita por socorro. Alguém precisa me ajudar, né? Alguém precisa fazer algo por mim que eu não consigo. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho mostra quem você é, né, e você fala. Porque as pessoas pensam: não, para ir para o céu eu só preciso ser uma pessoa boa. Ok, mas quando o Evangelho chega, ele faz o quê? Não, você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa má. Você é muito mal e você merece o inferno, porque você pecou contra Deus. Esse é o poder do Evangelho, ele te mostra quem você é. Pra quê? Porque você vai pensar o quê? Não, então se para ir para o céu eu preciso ser uma pessoa boa, e Jesus chegou com a luz dele e mostrou que eu sou o demônio, né? Socorro! O que farei, né, para ter a vida eterna? Ai de mim, o que eu vou fazer agora? E é isso que o Evangelho faz. Ele faz o que? Você fala o quê? Socorro! Né, Jesus? Eu preciso de ajuda, eu não consigo. Eu preciso de alguém que me salve. Porque diante da luz do Evangelho eu percebi o quão mal eu sou, o quão perdido eu estou, e que realmente eu mereço o inferno.
Então, e isso é o evangelho, né? Porque você vai clamar por ajuda. E quem vai te salvar? Jesus, né? E é o próprio significado da palavra evangelho. Ela significa o quê? Boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você. Você estava perdido. Você estava condenado ao inferno. Porém, Jesus é essa boa notícia. Ele te trouxe essa possibilidade de salvação. É só crer no sacrifício de Cristo e você será salvo. Ou seja, Ele te salvou. Se você estava numa situação de perigo iminente de morte, e não só de morte, morte espiritual e condenação eterna ao inferno, você clamou por socorro e Jesus te salvou de uma vez por todas. Por quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É maravilhoso isso. E como Simeão, para mim poder finalizar, você terá a paz necessária, né, para dizer, depois que você entendeu todo o Evangelho, depois que você entendeu tudo que foi feito na cruz por você e por nós, você vai poder dizer como ele: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como está em Lucas 2, 29. E isso é lindo. Por quê? Porque agora você encontrou o que você precisa, né? Você estava procurando em tantas coisas, mas aí você deu de cara com Jesus. Aquele que é eterno e te promete a vida eterna, a alegria eterna. Tudo isso nele, em Jesus. Ou seja, você não tem mais necessidade de nada. Jesus é suficiente. Por que você acha que os apóstolos morreram como morreram? Porque para eles a morte era lucro. Ou seja, era o estágio final que faltava para eles viverem aquilo que eles conheceram e estar próximo de Jesus. Porque a gente observa na história da igreja os missionários que morreram, né, por Roma e todas essas coisas que aconteceram com os nossos irmãos na história, né? Sei lá, que são perseguidos até hoje porque professam a fé em Cristo. Porque eles encontraram o suficiente. Eles encontraram a Jesus, eles falam como Simeão, né? Soberano Deus, podes me levar. Eu já encontrei a alegria da salvação, é suficiente. Então, como Jacó, que depois de anos sem ver o filho amado dele, ele que pensava, né, que tinha morrido, ele reencontra ele e experimenta, talvez, eu digo aqui, né, bem provavelmente, uma das maiores alegrias dele, a ponto de ter entendido que nada mais era necessário na vida dele, né, depois dessa alegria que ele experimentou. Olha o que ele diz quando ele vê José. Isso é lindo. Agora estou pronto para morrer, pois vi o seu rosto novamente e sei que você está vivo, né? Você vai ver isso lá em Gênesis 46, 30. Ou seja, depois que ele experimentou aquela alegria imensa, ele falou: pronto, estou satisfeito. Nada é superior a isso que eu experimentei agora, né? E essa é a mesma alegria que todo cristão experimenta ou vai experimentar. Não é normal o cristão não ter passado por isso. A alegria da salvação não é normal. É tipo você estar diante de uma verdade tão linda como essa e não experimentar. Essa alegria, essa paz, né, que o próprio Jesus prometeu, a paz que o mundo não compreende, é uma promessa para aqueles que creem. Ou seja, se você não tem essa paz e não teve essa compreensão ainda, pode ser que você não tenha nascido ainda de novo. E necessite de clamar a Deus por misericórdia e experimentar isso. E se você já experimentou e está no momento, vamos dizer assim, numa bad, né, numa tristeza, você deve falar como Davi, né? Para que Deus retorne essa alegria. Ou seja, né, Lutero falava o seguinte, lembrei aqui, ele falava que nós devemos lembrar, né, do Evangelho todos os dias. Por quê? Porque a gente esquece. A gente sempre esquece do Evangelho. Então a gente sempre tem que estar relembrando o que foi feito por nós na cruz. Esse é o dever do cristão. E para a gente poder estar sempre alimentando essa alegria, né, constantemente. Então, meu irmão, se você está num momento difícil, de dor, relembre o que foi feito para você na cruz. Relembre quem você era, né, no passado
e relembre o que Cristo fez por você na cruz e que isso é suficiente. Então, se você está num sentimento de que não está suficiente ter Jesus, pare, reflita e veja se não é um pecado, se é uma idolatria, né? Ou seja, volte para aquilo que foi a base da sua fé, Cristo Jesus crucificado, apenas. Então, para me poder finalizar aqui, quando nós conhecemos a Jesus como Simeão, que deu de cara, né, com a salvação de Jesus, nada mais é necessário. Jesus é suficiente. E como Jacó disse, né, e eu vou finalizar até mesmo, vou usar como uma analogia aqui, né? Não sei se posso usar como uma prefiguração de que aquilo que foi dito ali meio que simbolizavam para Jesus. Eu posso falar sem medo de que tudo que o Antigo Testamento apontava era para Jesus, né? Mas usar essa parte, né? Quando Jacó fala para José, sei que você está vivo, né? Em Gênesis 46:30. Sim, Jesus te salvou e Ele está vivo. Então, meus irmãos, eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. Hoje ficou um pouco longo, né? Nem sei se já é devocional, está parecendo mais uma pregação. Mas enfim, eu faço isso aqui com muito prazer. Espero que vocês tenham gostado. E espero que isso contribua principalmente para trazer alegria para o seu coração, ou reacender essa chama no seu coração, se você estiver triste, desanimado, né? E fique calmo, que isso é normal, tá? Todo cristão pode passar por altos e baixos. Paulo mesmo passou por isso, né? Há relatos, né, de uma situação que ele não estava muito bem, estava triste e tal, mas o Evangelho é essa chama que reacende essa paz e essa alegria no nosso coração. E se você quiser, né, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, lembrando, fica à vontade. O Evangelho, ele é para todos, né? Imagine outras pessoas terem esse conteúdo rico, né, e poder experimentar isso que a gente já experimentou. É maravilhoso. Então faça isso. Compartilhe nos grupos da igreja. Faça o que você quiser. Compartilhe com aquele irmão que está meio afastado de Jesus. Enfim, espalhe essa notícia, né? Espalhe que Jesus vive, está vivo e que é possível experimentar a alegria eterna. Amém? E se você também quiser me seguir nas redes sociais, né, onde eu posto lá meus textos uma vez ou outra, porque minha vida é uma correria louca, você pode me seguir no Instagram, né, que é @carlosmotabr, né, BR de Brasil, carlosmotabr, e o Instagram da CAF, né, que é quem está me proporcionando divulgar isso aqui com vocês, é @comunidade antifrágeis. Então que Deus abençoe vocês, te guarde, que renasça essa alegria no coração de vocês e até a próxima, tá bom? Um abração para você.